e a todos que se faz presente na nave da igreja. Gostaria de agradecer essa rica oportunidade e bondade e misericórdia do Deus Yahvé de podermos estarmos mais uma vez aqui neste programa tão abençoado, tão louvável ao Senhor. Creio que Deus já falou com algumas pessoas, mas vai continuar falando com o seu povo. Agradecer ao Senhor e ao meu pastor Roberto pela bondade e misericórdia de nos liberar para estarmos aqui. E sem delongas, abrimos vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5, que diz a palavra do bom mestre: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Deus seja louvado. Amados, eu gostaria de ministrar hoje no tema os desafios da igreja do século 21. Ora, desde que Deus criou a terra, Ele estava preparando uma igreja sobre a terra. E nós sabemos de todo que esse projeto começou com Adão. E esse projeto, já por ser um projeto fraco, mas de grande expansão, mostrava os seus primeiros passos de fracasso. E Deus, percebendo a fraqueza da sua igreja, Ele desce sobre a terra, julga o homem, julga a serpente e põe o seu projeto de pé novamente para andar. Começava ali então a igreja a caminhar em passos lentos, sem muito conhecimento, mas com muita intimidade com Deus. E essa geração que passou não foi boa. Vem Noé como levante de Deus, e ele prega a palavra de Deus. Um projeto falho em expansão. Enquanto Noé ministrava a palavra, avisava o povo das consequências do pecado
e que viria o dilúvio. Mais uma vez, o projeto fracassou e só a família de Noé permaneceu de pé. Passa o tempo e vem Abraão com um terceiro projeto, uma terceira igreja na terra, uma igreja de intimidade. Abraão, amigo de Deus. Abraão fala com Deus. Abraão representa uma igreja cheia de intimidade. Abraão representa uma igreja cheia de certeza da sua fé. Ele era tão cego na sua fé, ele tinha total certeza e esclarecimento da sua fé, que um dia Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei outra terra. E ele não questionou, a seu ninguém nem avisou, pegou as trouxas e foi embora na certeza de que a voz que ele ouvia era a voz do Todo-Poderoso. Mas mais uma vez, o seu projeto fracassou. O pecado se alastrou sobre a terra. Deus mais uma vez faz a sua justiça na terra. Sodoma e Gomorra é queimada. Ló se salva através da promessa que estava sobre os lombos de Abraão. A terra mais uma vez geme. E agora Deus traz o seu patriarca a outro lugar, outro destino. E é preciso se apartar, dando uma diferença de uma igreja santa, uma igreja purificada. Não se contamina com outras coisas. O tempo passa e Deus resolve investir em Jacó. Lutou com Deus, prevaleceu, e Deus transformou Jacó em Israel. Parecia que a igreja agora dava início a passos longos, porque era uma igreja transformada. Mas Israel prevaricou contra Deus. E mais uma vez Deus vem, e agora a geração que Deus vai levantar vai ser uma geração totalmente diferente. Deus agora vai investir numa igreja de poder chamada Moisés. Uma igreja que conhecia a Deus, que falava face a face. Mas a igreja ainda não tinha um discernimento do que eram os desafios de Deus sobre a terra. Então Deus chama Moisés, percebendo a fraqueza do seu projeto, e diz a Moisés: escreve em tábuas a minha lei, as minhas regras. Talvez assim a minha igreja vai entender e vai prevalecer aos desafios que o mundo oferece para ela. 10 mandamentos, 400 e poucas leis estabelecidas dentro de papiros e tábuas estabelecidas por Deus. O homem agora conhecia e sabia
que não podia errar, mas mesmo assim o projeto era falho e prevalecia no pecado, e Deus exercia a sua justiça, porque Ele tem aliança com a sua lei. Ele tira Israel da servidão dos egípcios, leva a Israel para o outro lado, mas Israel reclama de tudo. A igreja não entendia que o importante não era o alimento, não era a condição. O que priorizava a igreja era a presença e não o dinheiro. Não, era a presença que priorizava a igreja. Os mandamentos davam os limites e as características de quem era a igreja da terra. Em expansão, a igreja cresce, mas a igreja murmura quando falta alimento, quando falta o pão, quando não tem o dinheiro. Mas Deus produz mesmo faltando o pão, faltando dinheiro. Deus manda maná do céu, Deus manda água da rocha. Deus surpreende o seu povo dizendo: o que não importa não é o mantimento, sou eu. Se eu sou prioridade, eu mando a providência para a minha igreja. E mais uma vez a igreja murmura sobre a terra. E apenas 2 homens entram na terra prometida, porque os murmuradores não puderam entrar. A igreja não tinha entendido ainda os seus desafios. A partir daí a igreja vive uma situação caótica. Há de entrar no livro de Juízes uma situação do silêncio monótono. Há um silêncio onde Deus não fala mais com o seu povo, porque o povo não se relacionava com Deus. Desafios de uma igreja, desafios que o povo ainda não entendeu. E Deus, como é um Deus ordeiro, mesmo vendo o pecado dentro da igreja, mesmo vendo o povo prevaricando, levantava juízes para libertar o seu povo. E veio Gideão, e veio Jefté. Quando os homens não tinham mais pulsos, Deus levantava uma mulher com braços fortes, mas mulher de oração, chamada Débora, que tem como símbolo a abelha, que tem no doce da boca o mel, mas ela também saberia ser amarga, porque a abelha também tem ferrão para picar. A igreja não entendia ainda o que eram os desafios do Senhor. Precisava Deus sempre se antecipar, se apresentar, tirar a igreja da escassez. Passam-se os tempos, entramos na época dos profetas, e Deus vai levantar um homem chamado Elias, profeta do avivamento. A igreja agora vai viver de poder, a igreja vai viver de milagres, porque Deus entendeu que a igreja precisava de experiências com Ele na terra. Passa-se o tempo e vai embora Elias, Deus levanta Eliseu, entendendo que a prioridade agora, porque agora perseguiam os profetas por causa da unção que carregava e da ousadia que ministrava. A igreja agora era perseguida pelos homens, reis e ministros. A igreja sofreu
sofria na mão daqueles que se diziam grandes. Mas Deus, como era um Deus ordeios, segurava na mão do seu profeta e dizia: eu estou contigo, eu sou o maior. E se eu sou maior, e se você faz de mim a prioridade, eu ainda dou livramento sobre a terra. Passava-se os tempos, a igreja que vivia de poder, a igreja que vivia da unção, a igreja que vivia de experiências, que viu Deus levantar o morto, que viu Deus abrir o mar, que viu Deus tirar o seu povo do Egito. A igreja agora vive novos tempos, e Deus agora faz um novo projeto. O novo projeto agora está decretado lá no céu. Deus agora vai se fazer homem e descer sobre a terra. Deus agora quer Ele mesmo próprio contemplar o seu projeto e dar a vida pelo seu projeto, para que o seu projeto tivesse mais expansão, para que o seu projeto alargasse, para que o seu projeto entendesse o tamanho do amor desse projeto. E Ele vem, e Ele prega, e Ele faz milagres e prodígios, e Ele vê e entende quando entra dentro do templo que o povo tem um coração duro. O povo queria fazer da sua casa lugar de troca, lugar de venda, lugar onde eles pudessem ser bem vistos, mas Deus ficaria de lado. E Jesus vai lá dentro do templo e põe aquele povo para correr e diz a ele: ei, o meu projeto ainda está vivo e está de pé. A minha casa nunca vai ser casa de barganhar, casa de ganhar dinheiro, casa de figurante, casa de gente que quer aplauso, casa de gente que quer status, casa de gente que quer fama. A minha casa será chamada casa de oração. Eles não entendem. A igreja tinha que entender que era preciso dar as mãos, porque desafios maiores estavam propostos. E Ele vem, Ele continua pregando, Ele ensina acerca do amor, Ele ensina acerca do dinheiro, que traz muita desavença entre o povo a ponto de contaminar o caráter e a alma. Ele fala sobre o direito da fama também. Ele prega sobre o amor. Ele fala que Ele próprio é o amor encarnado sobre a terra. Mas a igreja não entende. A igreja fraquejava em limites e limites, em tempos e tempos, e Ele entende que vai chegar um tempo de dispensar a igreja da terra. Chegado o tempo onde a igreja vai viver agora o novo tempo, Ele precisa dar a vida pela sua igreja a um preço proposto, e Ele dar a sua vida pela igreja. Mas Ele entende que eles não podem ficar só, porque até agora a igreja viveu de experiências, mas era preciso sentir algo extraordinário que eles ainda não haviam sentido. Era preciso capacitar homens e mulheres cheios da presença. A igreja era limitada. A igreja muitas vezes tinha que circunviar e bater continência para os grandes. Então Ele precisa capacitar e levantar uma igreja mais forte, um povo mais guerrido, um povo que era cheio de poder. Novamente Jesus vai mais antes de ir, Ele deixa uma promessa: eu não vos deixarei órfão, eu vou mandar um. Agora eu não vou
vou andar mais de lado com vocês. Também eu não vou mais ensinar vocês de fora. Agora eu vou andar com vocês por dentro, porque eu entendo que vocês sem mim não vai dar conta, porque a demanda é grande. Então eu vou andar com vocês por dentro, vou capacitar vocês por dentro. Aquele que é leigo, mesmo sendo leigo, vai pregar a minha palavra, porque através do meu espírito eu vou dar discernimento. Aquele que não tem capacidade vai ter, aquele que não tinha também vai ter. O que tinha um dom vai ter mais 3. Eu vou distribuir dons, eu vou enviar um consolador e vai revestir vocês de poder. Ficai em Jerusalém e lá vocês serão revestidos do meu poder e da minha glória. A igreja vai viver novos tempos, mas com desafios piores. A Imaculada eleita não podia ficar só. E ele vem agora, ele não vem mais como homem, ele vem em forma de espírito. E ele encheu os homens de capacidade. Pedro, que havia pegado tanto, não tinha ganhado nenhuma alma. Agora com uma única pregação ele ganha 3.000 almas para Jesus. A igreja agora passa a ser respeitada, conhecida. Eles davam a sua vida, eles se entregavam 100%. Porque eles sabiam o preço que foi pago e o tamanho da investida que Deus investiu neles. O tamanho do amor que foi depositado na vida deles. Deixa eu abrir um espaço para falar um pouco desse preço. Hoje, no século 21, a igreja eleita despreza o tamanho do preço que foi pago, o tamanho do preço que foi elaborado, o tamanho da aliança que foi feita através dele. Aqueles homens, depois que foram cheios do Espírito Santo de Deus, Pedro, que havia negado 3 vezes Jesus, na hora da sua morte, ele disse: não me mate como meu mestre, eu não sou merecido, ponha eu de cabeça para baixo, porque eu não sou merecedor de tanta glória. João Batista, ele vai pregando, ele não tinha medo de Herodes, ele não tinha medo de César. A igreja era conhecida pelo poder e pela ousadia, e eles não amassageavam o ego de seu ninguém, eles falavam a verdade: doa quem doer, venha quem vier, mas a palavra sempre vai ser espada de 2 gumes, ela sempre tem de cortar e não bater nas costas, porque espada não ficou para bater, espada ficou para cortar. Então eles pregavam contra o pecado, falavam do pecado, e a igreja crescia. A igreja crescia. Ela não crescia em festividades, não, a igreja não precisava. Ela não crescia em nome e nomenclatura, não, a igreja não precisava. Ela não crescia em dinheiro, a igreja não precisava. Ela não crescia em fama, a igreja também não precisava. Ela não crescia em status, em nome, ela crescia pelos joelhos dos anônimos, que louvavam e agradeciam o nome do Deus vivo. A igreja crescia. A igreja vai crescendo. Os homens de Deus agora eram
silenciados através de ameaças de morte, mas eles não calavam a sua boca, eles não se curvavam, por mais que dissessem: cala a boca, nega esse Jesus. Eles continuavam pregando e dizendo: pecado é pecado, calúnia é calúnia, fofoca é fofoca. Se é para consertar o altar, seja rico, seja pobre, seja rei ou seja de baixo, tem que consertar, e pronto, e acabou. E a igreja era perseguida por causa da verdade, porque a verdade era o que priorizava a igreja. Passa os tempos e um homem chamado Saulo de Tarso resolve perseguir a igreja. Um homem pequeno, mas bem estudado, um homem capacitado e temido pela igreja. Falar o nome de Saulo de Tarso estremecia os membros da igreja daquela época. Falar o nome Saulo de Tarso causava estremelique no povo da igreja. E um dia, passa o tempo, passa as horas, mas um dia chega o momento da gente um dia se encontrar com o mestre. Passa o tempo e ele acha de perseguir a igreja, montar num cavalo, abarda o seu cavalo, e de repente, no meio do caminho, uma voz ecoa do céu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é você? Que eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que persegues a minha igreja? Põe uma cegueira no homem. E este homem agora ia promover o maior avivamento vivido na face da terra através da igreja de Cristo. O homem que perseguia, o homem que matava, o homem que viu Estevão sendo apedrejado, estava cego, deitado numa cama. Eu imagino Deus indo na casa de Ananias e dizendo: Ananias, levanta, vai numa casa na rua chamada Direita, entra lá, porque lá tem um servo meu que está cego. Mas como é o nome dele? Saulo de Tarso. Mas a partir de hoje eu vou mudar o nome dele. O nome dele vai ser Paulo, porque ele vai fazer muita coisa em meu nome, pela minha igreja. Eu imagino Ananias dizendo: mas o Senhor não é aquele que matava? É. O Senhor não é aquele que perseguia a igreja? É. Senhor, aquele homem, eu acho que o Senhor não está bem hoje não. Vá lá, eu não estou pedindo a sua opinião. Sou eu quem prevalece, a sua opinião não vale de nada. Quem vale é a minha escolha. Vá lá, ore por ele, e ele vai ser curado. E no momento que ele for curado, eu vou revestir ele, e ele vai louvar o meu nome. Agora o homem que perseguia a igreja era o homem agora que pregava e louvava o nome e estabelecia o novo concerto. Porque os outros discípulos tinham poder, tinham graça, mas Paulo, além de ter a graça, tinha um conhecimento, e ele traz conceitos de mudança que despertam discernimento da moral, da integridade, da fala, do conceito da igreja. Ele vai trazendo novas doutrinas, o novo mandamento. Ele vai trazendo e vai expandindo, abrindo a mente do povo, que tinha que aprender como andar, como dar testemunho de um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Agora a igreja vive um novo tempo, um tempo avassalador, um tempo de crescimento,
um tempo de poder, um tempo de experiência, um tempo de santidade. Porque Paulo, ele falava a respeito da santidade. Ele pregava para as mulheres como elas deveriam se vestir. Foi ele quem deu a doutrina como as mulheres deviam se vestir, como elas deviam se comportar diante dos seus maridos, como os diáconos deviam se comportar diante das suas mulheres, como eles deviam servir a Cristo segundo os seus ministérios. Ele vem trazendo novidade, ele vem desencadeando, ele vem tirando os embaraços do meio do povo. Ele vem com graça, vem com poder. A igreja está crescendo, a igreja está bombando. Mas quando chegamos na carta de 1 Timóteo capítulo 4, qual nós lemos e refletimos, a gente pode ver mais uma vez, mesmo a igreja crescendo na graça, mesmo a igreja tendo crescimento, mesmo a igreja conhecendo o discernimento do bem e do mal, mesmo conhecedora das doutrinas, mesmo sabendo a respeito da santidade, a igreja vai prevaricar. Vai ter no meio do povo apostata, vai ter homens que vão se apostatar da fé, vai ter homens que vão se embaraçar com espíritos enganadores, vai ter falsas doutrinas. E Paulo, percebendo, ele escreve uma carta a Timóteo, mandando para ele, para a igreja de Éfeso daquele tempo, daquela época, dizendo: ei Timóteo, não recua não, continua pregando essa palavra, seja fiel, homem, não tenha medo, Jesus é contigo, vai pregando, fala a verdade. Se é pecado, se é conserto é para consertar, o que é errado, o que é certo. Não para de pregar a doutrina, exorta, edifica, ensina, disciplina, faz o que é correto. Ei Timóteo, honra o dom que Deus entregou a ti, rapaz, através da imposição de mãos. Ei, o cajado está posto a ti, Timóteo. Timóteo, usa o cajado, Timóteo. Timóteo, não se afrouxa não, Timóteo. A igreja precisa de você, Timóteo. Timóteo, faz o que é certo, mostra ao povo o que é correto. A igreja está crescendo, Timóteo, mas ainda há falsos profetas, Timóteo. Timóteo, a igreja está se embaraçando, demônio está entrando dentro da igreja, Timóteo. Timóteo, se isso são falsos espíritos enganadores, eles estão ouvindo outras vozes e estão achando que é Deus, porque eles não pedem discernimento a Deus. E a pregação foi pregada, e a criatura que é de Deus, diz a palavra, que o que é de Deus é boa, mas eles estavam se contaminando, eles estavam pregando heresias dentro da igreja. E Deus, como é um Deus ordeiro, Ele sabe quem usa e quem levanta. E quando Deus levanta e unge alguém, é para promover o avivamento, é para promover mudança. E Deus vai levantar a gente com autoridade, com cajado na mão, que não tem medo de enfrentar esse mundo maldito, crucificado por Satanás. E Deus vai levantar jovens, Deus vai levantar meninos, Deus vai levantar uma geração nesse tempo, porque haja vista que é do século 21 as mesmas coisas que Timóteo está escrito no livro dele, estamos vivendo. Igreja que se apostataram da fé, abriram mão dos seus costumes, perderam a espiritualidade, porque o Espírito Santo não tem mais a liberdade, porque a sensualidade entrou dentro das igrejas do século 21, onde a facilidade entrou para as igrejas, onde o YouTube e as redes sociais fazem pregadores, fazem cantores, homens de Deus, mulheres de fama, homens de renome. Século 21, onde o pecado entrou dentro da igreja, onde o demônio segura muitos, e a palavra de hoje se manifesta para os dias atuais. Demônios entrou dentro da igreja, demônios de sensualidade, pregadores mentindo, dizendo que Deus está falando, e Deus não está falando, neca de pitibiriba, é Ele quem está falando. E fala é tanta profecia e nada acontece, mas a verdadeira profecia está engajada na palavra de Deus, que decreta que nos últimos tempos
irmãos, alguns iriam se apostatar da fé, iriam dar ouvido a espíritos enganadores, eles iriam se enganar mentindo, eles iriam propor mentiras, eles iriam rejeitar a doutrina santa. São homens ingratos, são homens rebeldes, são homens que se levantam contra dirigentes de congregações, e Deus está dizendo através da sua palavra: ainda que a igreja tente mudar os usos e costumes, ainda que os homens abram espaço para o demônio entrar dentro da minha igreja, eu sou fiel, eu estou no controle, e eu uso a minha palavra como um martelo para esmiuçar a cabeça do inimigo. Eu também uso ela como espada de dois gumes para corrigir, para exortar, para edificar e para doutrinar a minha igreja. E breve estaremos juntos na terra, porque a igreja, antes de Jesus voltar, ainda vai contemplar o melhor do avivamento sobre a terra. Século 21. Desafios da igreja do século 21. Existem mulheres que não honram seus maridos, maridos que não honram as suas mulheres, escândalos por toda parte. Nunca se viu tanto escândalos sobre a terra. A igreja está sendo bombardeada pelo inferno, e muitos pastores estão de braços cruzados, guardaram o seu cajado, e Deus está dizendo: não despreze o dom que há em ti. Despertem sacerdotes, despertem pastores. O machado está posto sobre a raiz. O que é frutífero vai ficar, mas aquilo que não der fruto, Deus vai cortar e vai lançar sobre o fogo. Porque a palavra de Deus, ela é amor, mas ela é justiça. Usem os seus cajados, não desprezem os seus ministérios, não se iludam com muitas profecias, não se iludam com pregadores famosos, não se iludam com levitas famosos. O Deus que usava pessoas que não sabiam ler no passado, Ele usa no futuro, Ele levanta no futuro. Ele não mudou. A mesma caneta que deu Deus para o grande, Deus ainda dá para o pequeno. A mesma ferramenta que o grande tem, Deus dá para o pequeno e ainda usa melhor. Os desafios da igreja do século 21. Mentiras, uma em cima da outra nos altares. Profecias diabólicas. Escândalos em ciclos de oração, em cultos, em vigílias. Porque agora não somos só vistos humanamente, mas o mundo todo agora nos contempla, a igreja aqui na terra. É bom, é louvável. Não estou dizendo que as redes sociais são ruins. As redes sociais são boas devido ao nosso comportamento e para que nós estamos usando. Mas existem pessoas que se embriagam com a facilidade que está tendo na terra. E Deus nos últimos dias está dizendo: a minha igreja vai viver grandes desafios. Desafios. E Deus vai levantar gente, pessoas que aceitem desafios. A igreja precisa de gente fiel, transparente. De pessoas que não mascarem a sua face, não mascarem o seu ministério. A igreja precisa
de pessoas fiéis. Eu não estou dizendo que sejam pessoas perfeitas, porque nós reconhecemos as nossas falhas. São pessoas com defeito mesmo, mas que a prioridade seja o reino de Deus. Desafios no século 21. Mentiras opostas sobre os altares. Homens fazendo movimentos estranhos dentro da igreja. Sensualidade. E tudo isso porque o homem permitiu. Mas a igreja Assembleia de Deus está viva porque não mudou seus princípios. Eu fico admirado, eu gosto muito de ouvir os velhinhos pregando. Quando eu vejo o nosso pastor Arnóbio, quando eu vejo o Genival Bento pregando daquela idade, não mudaram, a essência é a mesma. A postura é a mesma. Não mudaram a sua essência. Não mudaram seu caráter. É transparente. É louvável. É engrandecedor. Mexe com nossos corações. Muitas vezes eu ligo o meu Face, abro lá e vou olhar, está pastor Arnóbio pregando, às vezes Genival Bento, eu disse, meu Deus, que geração abençoada, Senhor. Que Deus tenha misericórdia dessa nova geração. Que essa geração nova de pregadores novos tenha como espelho esses pregadores velhos, que nunca se deixaram contaminar e nem manchar o seu caráter, que nunca deram crédito mais à sua posição, que nunca se deixaram se elevar pelo que Deus deu a ele, mas antes se aniquilaram a si mesmo e tomaram a posição de servo. A igreja vai viver desafios. E esses desafios, que na carta de Timóteo está escrito, parece que vejamos nos dias que nós vivemos. Rejeição, perseguição, desorganização dentro das igrejas. Homens e mulheres sendo caluniados, expostos nas redes sociais, o seu caráter sendo exposto. E eu fico pensando, quem sofre com tudo isso é o Espírito Santo. Porque ele geme com essa geração. Ele geme, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não pense que quando um de nós cai, o Espírito Santo, ele fica alegre, ele geme. Ele chora, ele intercede, ele está lá gemendo e chorando. Pai, levanta ele, o teu servo. Ele está caído, mas ele precisa se levantar, Senhor. Expondo, Senhor, os seus fracassos, expondo as suas falhas, Senhor. E ele está caído, ele precisa de força. Os desafios da igreja do século 21, onde a igreja precisa ter cuidado, onde a igreja precisa se recolher um pouco e dar um pouco mais ao reino de Deus, onde a igreja precisa investir mais no jejum e na oração, onde a igreja precisa investir mais em vigílias, em cultos de libertação, porque até então
nós podemos ver cada culto é um silêncio mórbido. A presença de Deus parece que está extinta dos nossos púlpitos. Parece que Deus abandonou a igreja. Não é. O pecado entrou dentro da igreja. A prostituição, os escândalos. E a igreja precisa arregaçar as mangas e bater de frente com o sistema diabólico e dizer: aqui não. Eu sou igreja lavada e remida no sangue de Jesus.